Hoje deve ser um dia importante no Congresso Nacional, porque, se tudo correr como previsto, o presidente do Congresso lerá a instalação da CPI dos atos do dia 8 de janeiro. Tem tanta coisa relacionada a esse assunto, não é? A primeira delas é, depois que houve uma CPI instalada por determinação do Supremo Tribunal Federal, a CPI da Covid-19, que tinha um número de assinaturas, mas naquele momento o presidente do Senado dizia que não era o caso, ia tumultuar, estava na mão dele, sim ou não, de instalar a comissão. O caso foi parar no Supremo e aí o Supremo disse o seguinte, se tem o número mínimo de assinaturas, instale. Assinado, cumpra-se, carimbo, etc. Muita gente viu, e acho que essa é a minha análise também, uma interferência do Supremo dentro de um poder que existe na mão do presidente do Congresso Nacional, que é o de determinar ritmo para as votações e para as instalações. Enfim, houve esse jogo político e prevaleceu a palavra do Supremo Tribunal Federal. A partir dessa exceção, a gente vai descobrir agora na prática como vai ser a dinâmica de instalação de CPIs na Câmara, no Senado ou CPIs mistas, como é o caso agora da CPI dos atos do dia 8 de janeiro. Porque não é difícil para a oposição conseguir aquela quantidade de assinaturas para instalar uma CPI. Uma CPI, segundo o quesito constitucional, serve para garantir o direito da minoria. Então, como diz ali a própria regra, a minoria consegue, como minoria, ter assinaturas para instalar CPIs. Qual vai ser a decisão do Supremo se isso bater lá no caso de CPIs agora durante esse governo? A gente vai descobrir na prática. O fato é que essa aqui não foi parar no Supremo e vai ser sim instalada durante a sessão conjunta de hoje do Congresso Nacional. E olha, a gente já viu tanta alternância de poder aqui, tanta coisa acontecer. O jornal Gente, essa testemunha aqui diária dos fatos políticos do Brasil, que a gente sabe muito bem que oposição tem que fazer algo muito diferente para conseguir holofote, conseguir espaço político, conseguir criar algum tipo de novidade, porque os focos, claro, estão todos voltados para quem está sentado na cadeira de presidente da República, para quem tem maioria no Congresso, para quem basicamente tem a caneta na mão. É assim na política, é assim nas empresas, a vida é assim. Eu estou dizendo isso porque essa CPI, por incrível que pareça ou possa parecer, deve ser uma ótima oportunidade para que a oposição agora ao governo Lula, que até anteontem era governo, tenha condições de se fazer ouvir. Não tem conseguido até agora. Tem sido desarticulada e é claro que a experiência política do PT, aliado com o Centrão, faz com que essa oposição seja escanteada. Olhando de fora, e também pela obviedade da maior parte dos fatos ligados ao 8 de janeiro, a gente pode pensar o seguinte, mas foi uma invasão de prédios públicos organizada por apoiadores do governo anterior, desgostosos com a derrota nas eleições e também, de alguma forma, e isso aí é uma questão jurídica das mais delicadas, mas sim, turbinados por manifestações que foram feitas durante muito tempo pelo então presidente Jair Bolsonaro, questionando, por exemplo, a confiabilidade das urnas eletrônicas, colocando sempre ali uma lenha na fogueira. E isso estourou no dia 8 de janeiro. Porque olhando de fora seria esse o quadro, mas olhando de dentro talvez não seja exatamente, por alguns fatores. Primeiro, o atual governo foi contra a instalação da CPI até o vazamento das imagens do então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, G. Dias, aparecer circulando dentro do Palácio do Planalto numa atitude que vai ter que ser explicada de alguma forma. Por que ele estava lá, por que ele não fez nada, por que ele não deu voz de prisão, por que ele não se indignou com o que acontecia naquele momento, o que ele estava fazendo lá como representante do governo dentro de um ato de insuflação a um golpe de Estado. Esquisitíssima essa história. Também esquisita, mas já justificada, mas não deixa de ser esquisita, a decisão do governo Lula de ir contra a CPI. Poderia ser, se bem utilizada, uma pá de cal na oposição que hoje já tem um espaço limitado. Até porque os atos foram organizados, é claro, por essa oposição, por quem não se queria CPI. Para não tumultuar os trabalhos do Congresso. O fato é, CPI começa de um jeito, a gente não sabe como acaba. É plateia, é holofote, é circo na maior parte das vezes, ainda mais hoje nessa dinâmica de lacração.
que existe também dentro do parlamento, com cada deputado, cada senador reservando ali os seus 20, 30 minutos de arguição dos entrevistados para brilhar. A gente já viu isso dezenas de vezes e vai ver novamente. O momento político é bom para uma CPI? Depende da posição de cada um. Para o governo é péssimo, porque existem dezenas de projetos dos mais relevantes: reforma tributária, arcabouço fiscal, lei das fake news, como o Cláudio Humberto falava agora, são considerados corações dessa nova gestão, que, claro, podem ser prejudicados pela turbulência normal que provoca uma CPI. A gente vai acompanhar tudo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes.